existe aquela experiência fantástica, mas atenção, fantástica nas conclusões que se retira, porque o fenómeno em si não é nada de fantástico, pelo contrário, mas é um ponto de vista genial. E agora está-me a faltar o nome do cientista que fez isso, mas querendo pesquisar, pesquisa no YouTube, universo, experiência laboratorial, não é? Universo 25. E vais ver claramente. Aquilo é uma experiência, não é? De uma sociedade, de um grupo de ratos de laboratório. Mas basicamente, e de uma forma muito reduzida, há um espaço em que o cientista preparou aquele espaço em que não tem quase nada. Não tem quase condições nenhumas, a priori, para que o grupo de ratos possa viver e conviver nesse espaço. Rapidamente, os ratos entre si, essa comunidade de animais, estabelecem hierarquias, estabelecem comportamentos sociais, vão construir os seus ninhos, constroem as suas famílias, vão buscar alimento, descobrem onde buscar água, enfim, eles são úteis. E sentem-se úteis. E a comunidade cresce a um ritmo saudável. Porquê? Porque as comunidades são a um nível mínimo, e por isso faz com que o indivíduo, neste caso ratos, tenha a necessidade de buscar, dentro de si força para colocar cá para fora. Esta força é este guerreiro, é esta masculinidade de trazer cá para fora. Okay? Para construir ninhos, para construir a família, para trazer o alimento, para trazer água, para trazer condições, não é? Para proteger a sua subcomunidade, a sua família, de todos os outros agressores, não é? Porque depois constitui-se toda uma hierarquia social dentro desta comunidade de ratos. O grande passo de gênio foi, ok, então durante X tempo, não me recordo exatamente se foram 90 dias, sei que foi um X tempo de forma controlada a observar única e exclusivamente o desenvolvimento desta comunidade de ratos. E ela foi se desenvolvendo de uma forma saudável, ok, para aquele espaço. O que aconteceu a seguir é que foi o grande passo de gênio. A ideia foi, agora vamos retirar este espaço, vamos colocar um outro, não é? Uma espécie de uma micro salinha de 3x3, ou de 4, não, 3x3, exatamente, aonde vamos colocar os ninhos já feitos, tudo a priori. Ninhos feitos, alimentação já colocada toda direitinha, água, tudo. Tudo já está no sítio ideal para se fazer. Os ratos, única e exclusivamente, não é? Esta comunidade de ratos ou de indivíduos, simplesmente vão ali, estabelecem-se, não é? E vão convivendo e vamos ver o que acontece. Isto é um paralelo agora com a nossa vida do dia a dia. Hoje é exatamente igual. Enquanto que há umas gerações atrás nós tínhamos que correr atrás do prejuízo, ou seja, tínhamos que correr atrás da vida, e isso é colocar a nossa masculinidade em ação, trazê-la, exteriorizá-la, assim que é bem dito, exteriorizá-la, trazê-la cá para fora, arrancá-la, não é? Do nosso interior e vê-la materializada cá fora nos vários contextos da nossa vida. Seja pessoal, seja familiar, social, não importa. Era trazer o melhor que tivéssemos cá dentro, não é? E depois, dependendo do caráter de cada um, é melhor ou pior, pronto, mas isso é o caráter de cada um. Mas o que importa é esta auto-iniciativa de querer trazer, de querer ser útil para si e para os outros, ok? Neste passo, neste novo passo, nesta nova etapa desta experiência, o Universo 25, uma vez mais, peço-te que vás ver o que é essa experiência, para além deste resumo muito sintético que eu estou aqui a trazer-te. Os ratos começaram a desenvolver-se de uma forma exponencial. Porquê? Porque já não precisavam de andar a construir ninhos, porque já estavam construídos. Não precisavam de andar atrás da água, porque já tinham os bebedouros. Não precisavam de andar a gastar energias e a consumir-se e em lutas de território, porque já todos eles já tinham, tinham comida e acesso fácil à comida. Tudo já estava plenamente bem orquestrado e desenhado. Eles só simplesmente tinham que conviver
proliferaram a um ritmo brutal, a um certo ponto em que tudo, não é, parecia ótimo, do género, está tudo, é maravilhoso, procriam cada vez mais, a um ritmo 3 ou 4 vezes superior ao primeiro grupo de indivíduos, por isso, aparentemente, parece que está tudo excelente, até que, de repente, acontece aqui uma curva no gráfico do comportamento destes indivíduos. É que chegou a um ponto em que o comportamento virou-se completamente. É quase como que não é? O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Rapidamente começaram a ter comportamentos disruptivos, de agressão, de violência, atacavam-se uns aos outros completamente. Os indivíduos machos já não sabiam ser machos, não sabiam para o que serviam, que era para construir ninhos, para proteger, para ir buscar comida, para ir buscar água, para proteger as suas famílias, para proteger o seu cônjuge, que era o elemento fêmea, e os mais pequeninos. Já não sabiam nada disso. Então o que é que faziam? Tinham comportamentos sexuais com qualquer um que passasse. Agrediam-se, mutilavam-se a eles próprios, autodestruíam-se, faziam de tudo de uma forma completamente alucinada, completamente perdida. Num aspecto feminino, as fêmeas, os indivíduos fêmeas, era a mesma coisa. Já não queriam saber das suas crias, tinham atos sexuais também com qualquer um que passasse à frente, fosse fêmea, masculino, não importa, era com qualquer coisa. Comiam-se elas próprias, eram mais agressivas, eram mais violentas, não faziam rigorosamente nada a não ser andar perdido. Olha, isto não é aquele caminho que nós estamos agora a trilhar. Claro que neste expoente máximo, não é? Que parece que já é tudo altamente autodestrutivo, não se enquadra lá muito bem ainda no ponto onde estamos. Mas será que hoje em dia não estamos a caminhar a passos largos para essa realidade? Em que todas as comunidades, e mais algumas, já estão colocadas, porque temos água, basta abrir a torneira. Porque temos luz, basta clicar no interruptor. Porque precisamos de o ar aquecido em casa, então liga-se o ar-condicionado. Porque precisamos nos conectar às pessoas do outro lado do mundo, então ligamos a rede da internet. Agora temos os computadores, agora temos o carro para nos deslocarmos, agora temos aviões para percorrer grandes distâncias, temos telemóveis para nos conectarmos, temos tudo. Todas as nossas necessidades básicas e existenciais enquanto indivíduos já estão a ser todas elas, cada vez mais, feitas. Estão à mão. Falta agora uma outra, que é o quê? É a demanda do trabalho, é o ser humano ter que também trabalhar para poder ter a sua alimentação, ter o seu salário e tudo mais. Mas isso também já está a ser tratado. Então, por isso, agora já começa a vir os robôs em grande demanda. Então, daqui, que já é uma realidade em países asiáticos, já é uma realidade na América e noutros países. Por isso, é uma realidade nesses países, mais cedo ou mais tarde, até inícios de 2026, o mais tardar final de 2026, isso já será uma realidade cá. Então aquilo que era a cereja no topo do bolo, que ainda nos podia agarrar enquanto indivíduos, no nosso senso de utilidade, né? Neste caso, de trazer esta masculinidade cá para fora, até isso vai ser posto em causa. Porquê? Porque os robôs fazem tudo. Tudo. E então, para que é que nós servimos, nós seres humanos? E agora aqui já não se trata de ser homem, de ser mulher, de ser novo, jovem, sénior. Não se trata. É para que é que nós servimos? Para nada. Que acontece a mesma situação que nesta história dos ratos. Só que agora, esta comunidade de ratos, só para te dar o contexto final, é que neste processo de autodestruição, aquilo chegou a um ponto tão crítico que todos eles se aniquilaram. O cientista contabilizou quantos dias é que foram necessários para esta segunda etapa da experiência. E creio que foram 690 e qualquer coisa dias, salvo erro. Se calhar posso-me estar aqui a enganar por causa de várias experiências que tenho aqui na mente, mas acho que foi 600 e qualquer coisa dias. Ou seja, em pouco mais ou pouco menos de 2 anos, assim bem dito, esta população de indivíduos, não é? de ratos de laboratório, camundongos,
desenvolveram-se, tiveram tudo e depois entraram num processo autodestrutivo. E o último foi autodestruiu-se. O cientista não fez rigorosamente nada, apenas observou, registou os dados e no final tirou as suas próprias conclusões. E isto é algo que, mais cedo ou mais tarde, eu já tenho vindo a alertar muito sobre isto, que é os problemas de saúde física já estão presentes, estão e sempre estiveram. Hoje em dia a tónica é mais na saúde mental, já está muito presente. Na saúde espiritual, que ainda não se fala muito, mas estará também cada vez mais presente. E chegará ao ponto exacerbado de burnouts, de esgotamentos, de agitação, de TDAH, de síndromes de autismo, enfim, de tudo e mais alguma coisa, até chegar no ápice, que é, e vai acontecer. É seguro. É seguro mesmo. Não é uma possibilidade de. É destino mesmo. O número de suicídios será avassaladoramente muito maior do que é hoje em dia. Hoje já é estrondoso o número estatístico de suicídios, um pouco por todo o mundo, principalmente nas sociedades mais avançadas. O suicídio é o mesmo tipo de comportamento que estes ratos, estes camundongos, de autodestruição, de autoaniquilação. Porquê? Porque tinham tudo. Porque o senso de masculinidade que quer vir naturalmente cá para fora, de repente já não necessita de existir. Então é uma energia que fica aprisionada. Fica cá dentro. E então chega a um ponto em que se perde aquela noção de eu existo por isto. Os meus propósitos são este. Peço desculpa. Mais um momentinho para o meu café. E isto traz a tónica de eu não tenho mais pelo qual lutar. Eu não tenho mais pelo qual eu tenha que proteger a mim ou os outros. Porquê? Porque tudo já está dado de mão beijada. E esta história que tentam veicular, que tentam vender, não é? A olhos vistos, é tudo uma treta de todo o tamanho. Claro, a grande maioria vai, claro que se vai deixar levar, claro que se vai deixar vender por toda esta comodidade. É o que nós todos hoje vemos e estamos a assistir. Mas depois tem o seu reverso. É como esta experiência, não é? Em que tudo, na primeira etapa, tudo é maravilhoso, tudo cresce, mas depois existe uma curvatura. E essa curvatura está a acontecer. Até ao ponto de autoaniquilação total de toda uma sociedade. Ok? Por isso, eu espero que estejas a perceber qual é aqui a tónica da mensagem. Não se trata apenas para os homens, é para todos. Homens ou mulheres, jovens, adultos, séniores, tanto faz. Somos todos indivíduos. Agora, claro que para o homem, propriamente dito, isto é ainda mais importante porque o seu senso de individualidade, o seu senso de eu existo por isto, está a ser posto em causa cada vez mais. E por isso é que se começam a ver cada vez mais aberrações, não é? Porque existem dois géneros, masculino e feminino. A ciência iniciática fala-nos claramente disso. Agora, hoje em dia, quer-se inventar um sem número de géneros, um sem número de formas de vida, um sem número de não sei o quê, de realidades. Tudo bem. Criatividade humana acima de tudo. Liberdade infinita para todos. Agora, os princípios são imutáveis. As leis do universo são imutáveis. E não dá como. E a ciência iniciática mostra-nos claramente isso. E nós, para irmos buscar, quase como o fio de Ariadne, para irmos buscar aquilo que é o nosso trilho, nós precisamos de ir à raiz, ao fundamento. E para irmos buscar o fundamento, nós temos que estudar, nós temos que saber sobre as coisas, nós temos que refletir sobre a nossa realidade,
A minha realidade enquanto homem, a minha realidade enquanto pai, a minha realidade enquanto companheiro, enquanto esposo, a minha realidade enquanto trabalhador, a minha realidade no meu papel enquanto indivíduo colaborante e útil dentro de uma sociedade, seja lá pequena ou grande, não importa, mas eu tenho que refletir sobre isso. E aqui fica o convite para que tu também possas refletir.